Há verdades antigas que nunca deveriam ser reveladas, mistérios que o tempo escondeu por um motivo. Quando as profundezas da terra começam a revelar seus segredos, o mundo dos homens treme. A caverna foi descoberta por acidente. Era para ser um dia como qualquer outro para os operários que trabalhavam na construção da nova estrada que cortaria a selva mexicana. Mário, o capataz, estava no comando da equipe quando as escavadeiras começaram a vibrar estranhamente. O solo sob eles parecia tremer, como se algo estivesse vivo logo abaixo da superfície. Então veio o colapso. Uma imensa fenda abriu-se debaixo dos pés dos homens, sugando terra, árvores e por pouco quase os próprios operários. O buraco expôs uma câmara subterrânea que não constava em nenhum mapa geológico. Era ali, dentro das profundezas escuras e gélidas, que a pirâmide se revelava. Ao ouvirem a notícia, um grupo de arqueólogos e pesquisadores foi rapidamente despachado para explorar a descoberta. Liderados pelo experiente Dr. Alexandre Ortega, eles estavam empolgados, pois sabiam que aquela pirâmide poderia ser a chave para compreender mais sobre os antigos astecas. Eles tinham ouvido falar de templos enterrados e civilizações desaparecidas, mas essa parecia diferente. Ortega já havia visto ruínas antes, mas nunca algo tão intacto e escondido em um lugar que parecia ter sido deliberadamente esquecido. Ao chegarem, depararam-se com um portal feito de pedras desgastadas pelo tempo, encravado nas profundezas da caverna. Algo no ar era opressor. O cheiro de terra úmida misturava-se com uma sensação quase palpável de desconforto. As paredes, cobertas de inscrições astecas, pareciam sussurrar para eles, embora não houvesse nenhum som além de suas próprias respirações. Algo não está certo, comentou Marta, uma jovem assistente arqueológica, enquanto examinava os hieróglifos na entrada. Esses símbolos não parecem de adoração. Eles parecem avisos. Ortega olhou para ela com ceticismo. Superstição, respondeu. Estamos aqui para desvendar mistérios, não para temê-los. O grupo, composto por 5 exploradores, adentrou o labirinto subterrâneo. A iluminação de suas lanternas tremulava, lançando sombras grotescas nas paredes de pedra. Cada passo parecia ecoar por corredores que, inexplicavelmente, pareciam muito maiores do que deveriam ser. O chão era coberto de poeira e detritos de uma civilização há muito extinta. Não havia sinais de vida, apenas um silêncio ancestral que parecia vigiar cada movimento. Conforme avançavam, os arqueólogos perceberam que o caminho à frente não era apenas uma sequência de túneis comuns. Havia armadilhas. Alavancas escondidas nas paredes e placas no chão que, se pressionadas, acionavam mecanismos perigosos. Flechas disparavam das laterais, estacas surgiam do solo, e o chão ocasionalmente abria-se, revelando abismos sem fundo. Alguém, ou algo, tinha se assegurado de que o interior da pirâmide nunca fosse violado. Enquanto avançavam com cautela, Marta, que já estava visivelmente abalada, parou repentinamente e apontou para uma inscrição particularmente estranha na parede. Isso não pode estar certo. Esta inscrição aqui diz: aqueles que entram, nunca saem. Ortega riu baixinho, mas os outros não acharam graça. O ar ao redor parecia mais denso, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. Mas ainda assim, avançaram. Após horas de exploração, encontraram o que pareciam ser câmaras funerárias, mas estavam estranhamente vazias. Nenhum corpo, nenhum tesouro. Apenas oferendas de sangue ressecado e ossos quebrados espalhados pelo chão. O que havia sido adorado ali dentro já não estava mais presente. Ou talvez nunca tivesse sido adorado, mas aprisionado. Isso é loucura, disse Hector, um dos exploradores. Já faz horas e estamos perdidos. Esse lugar não faz sentido. As passagens, elas mudam. Eu tenho certeza que já passamos por aqui antes. Ortega ignorava os temores do grupo, ainda determinado a desvendar os segredos da pirâmide. Mas quando Marta tropeçou e acidentalmente acionou um mecanismo escondido, o pânico tomou conta deles. As paredes começaram a mover-se, mudando a forma do labirinto. Eles estavam presos. Desesperados, tentaram voltar, mas o caminho que haviam percorrido estava agora bloqueado por pedras imensas que caíram do teto. Eles estavam completamente isolados no coração do labirinto. As luzes de suas lanternas começavam a falhar e o frio da caverna tornou-se insuportável. Foi então que ouviram um som baixo, profundo, como um gemido que vinha das profundezas da pirâmide. Não era humano. Algo estava desperto ali dentro, algo que nunca deveria ter sido perturbado. E agora eles estavam no centro de sua prisão. Ortega, ainda incrédulo, tentou manter a calma. É só o vento, ele disse.
tentando se convencer, mas o medo estava estampado em seu rosto. Eles sabiam, instintivamente, que estavam em território proibido, e o que quer que estivesse ali dentro com eles não era algo que o mundo moderno estivesse preparado para enfrentar. O capítulo termina com o som das pedras se deslocando e uma sombra colossal movendo-se nos corredores distantes, enquanto os arqueólogos percebem que não estão sozinhos. Algo os observava, algo faminto. Há algo que reside além do entendimento humano, oculto nas sombras do tempo e do espaço. Nem o mais preparado dos estudiosos poderia estar pronto para a escuridão que eles agora enfrentavam. O grupo estava preso. Os arqueólogos, antes confiantes, agora eram apenas sombras pálidas de seu antigo eu. As paredes do labirinto haviam mudado como se fossem parte de uma criatura viva, reconfigurando os corredores e selando qualquer esperança de fuga. O ar no interior da pirâmide tornou-se denso, impregnado de uma opressão invisível, algo que pressionava não apenas seus corpos, mas suas almas. Dr. Ortega tentava manter a compostura, mas até ele, o mais cético do grupo, sentia o peso do desconhecido. As inscrições nas paredes, que antes pareciam meramente decorativas, agora brilhavam fracamente em uma luz azulada que emanava de algum lugar profundo nas entranhas do labirinto. Era como se o próprio local estivesse desperto, consciente da presença intrusa. Há algo errado aqui. Algo muito, muito errado, murmurou Marta, que se mantinha próxima de Hector. Ela não conseguia mais esconder o terror em sua voz, e seus olhos não paravam de se mover, como se esperasse que algo saísse das sombras a qualquer momento. Hector não estava em melhores condições. Seus dedos tremiam, e sua lanterna oscilava enquanto tentava encontrar uma saída no meio daquele caos. Mas era impossível. Cada corredor parecia idêntico ao outro, e mesmo que tentassem marcar o caminho que percorreram, as marcas desapareciam misteriosamente. E se estivermos andando em círculos? Hector questionou, sua voz trêmula. E se esse lugar estiver nos guiando? Ortega ignorava o comentário, mas lá no fundo sabia que algo maligno estava operando ali. Desde o momento em que entraram naquele labirinto, uma sensação insidiosa de vigilância tomou conta deles. Não estavam sozinhos, e algo, talvez algo além da compreensão, os observava das sombras. Conforme avançavam mais profundamente, o ar ficou ainda mais denso e frio. As luzes de suas lanternas vacilavam, e por um momento Hector pensou ter visto algo. Apenas um vislumbre, uma figura alta e distorcida, parada na periferia de sua visão, envolta em sombras que não pertenciam àquele lugar. Você viu aquilo? Hector perguntou, seu tom mal disfarçando o pânico. Pare de delirar, Ortega resmungou, mas sua voz carregava mais dúvida do que ele gostaria de admitir. E então, a primeira coisa estranha aconteceu. Um som. Baixo no começo, quase imperceptível, mas claramente vindo de algum lugar profundo dentro da pirâmide. Era como um sussurro, mas não em uma língua que qualquer um deles poderia reconhecer. Era gutural, reverberante, e parecia se fundir com as paredes de pedra, ecoando em suas mentes. Aquilo não era humano. Todos pararam instantaneamente. Marta estava quase à beira das lágrimas. Hector olhava em todas as direções, e até Ortega parecia ter perdido a confiança. Você ouviu isso, não ouviu? Marta perguntou, sua voz um fio de nervosismo. É o vento, Ortega insistiu, mas sabia que não era verdade. Nenhum vento poderia soar daquela forma. Aquela voz, aquele murmúrio, parecia antigo. Antigo como o próprio tempo. O som tornou-se mais forte e com ele uma presença, invisível, mas tangível, como se algo estivesse espreitando logo atrás deles, pronto para atacá-los. E então, sem aviso, a lanterna de Hector apagou-se, lançando-os em uma escuridão total. Hector xingou, tentando desesperadamente fazer a lanterna funcionar novamente. Mas mesmo que ele conseguisse, uma parte dele sabia que aquela luz não seria suficiente para afastar o que quer que estivesse os observando. A escuridão tomou conta. Eles não podiam ver nada, apenas ouvir. As vozes, agora muitas, sussurravam em todas as direções. Era uma cacofonia macabra, cheia de palavras desconhecidas, frases desconexas e rituais impossíveis de entender. Eram vozes de eras passadas, de deuses antigos aprisionados nas profundezas do tempo. Não estamos sozinhos, Marta finalmente sussurrou, sua voz quase inaudível no meio do caos de sons. Eles estão aqui. E então, algo se moveu. Não era um som físico, mas algo mental. Algo profundo e atemporal que invadiu suas consciências. Eles sentiram uma presença entrar em suas mentes, como se estivessem sendo observados não por olhos humanos, mas por algo muito mais antigo e poderoso. De repente um grito.
Não de nenhum dos exploradores, mas um grito que ecoou pelas pedras, que pareceu vibrar nos ossos de todos eles. O som vinha do fundo do labirinto, das profundezas escuras onde a pirâmide se erguia. E logo após o grito, veio uma risada. Fraca, abafada, mas inegavelmente real. Marta não aguentou mais. Ela correu desesperada tentando fugir do som, das vozes e da escuridão, mas ao virar um corredor tropeçou em algo. Seu grito de horror ecoou pelo labirinto. Quando os outros chegaram até ela, viram o que havia causado sua queda. Um corpo. Não um esqueleto como se poderia esperar em um local assim, mas um cadáver fresco envolto em uma roupa que não era asteca, mas moderna. Era como se aquele homem tivesse morrido recentemente, seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. Quem? Quem é esse? Hector perguntou, sua voz carregada de medo. Ortega olhou para o corpo, tentando esconder seu próprio pavor. Ele não estava aqui antes. Esse lugar, ele muda. Marta começou a chorar, sua mente finalmente cedendo à pressão daquele lugar amaldiçoado. Nós precisamos sair daqui, agora. Mas eles sabiam no fundo que a saída já não era uma opção. A pirâmide não era apenas uma construção. Ela era viva, consciente, e eles haviam despertado algo que não deveria ser perturbado. O capítulo termina com a luz da lanterna de Ortega piscando e revelando brevemente uma figura monstruosa à distância. Uma criatura imensa, de formas distorcidas e tentáculos ondulantes, movendo-se lentamente em sua direção. No coração de toda a escuridão existe um mal que aguarda, paciente, por eras. Não é o terror imediato que destrói a mente, mas o lento e insidioso arrastar da loucura que emerge das profundezas da terra e do tempo. O silêncio que seguiu a visão da criatura foi esmagador. A pirâmide parecia ter prendido o fôlego, como um predador esperando para dar o bote. A escuridão ao redor do grupo pulsava, quase como se tivesse vida própria. Ortega, Marta e Hector permaneciam imóveis, presos entre o horror que testemunharam e a paralisia de seus próprios medos. Eles estavam mergulhados no mais absoluto desespero. Isso é impossível, Ortega murmurou, sua voz baixa, rouca, como se tivesse sido drenada de toda a energia vital. Não deveria ser real. Marta, ainda com as mãos trêmulas, olhava para o túnel de onde a monstruosidade havia surgido brevemente, como um vislumbre das profundezas do próprio inferno. Mas é real, ela respondeu, sua voz um sussurro frágil. Nós o acordamos. A frase pairou no ar como uma sentença de morte. O eco das palavras de Marta parecia reverberar por toda a estrutura da pirâmide, como se o próprio local estivesse reconhecendo sua veracidade. Algo antigo e maligno estava de fato desperto, e suas intenções eram insondáveis para as mentes mortais. Precisamos sair daqui, disse Hector, com um nervosismo crescente que beirava o pânico. Não podemos lutar contra isso. Ortega, no entanto, estava fixo no corpo à sua frente, o cadáver fresco, uma anomalia inexplicável dentro de um templo há milênios enterrado. Algo não fazia sentido. Não, nada fazia sentido ali. O tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo. E o presente e o passado se entrelaçavam de forma que ele não conseguia compreender. Uma verdade terrível começava a se formar em sua mente. Talvez a pirâmide não fosse um monumento aos mortos, mas uma prisão para algo pior. Algo que não pertencia a este mundo. Isso não é só um labirinto. Ortega finalmente falou, a voz falhando, como se cada palavra fosse difícil de expressar. É uma prisão. As palavras dele ressoaram como um trovão nas mentes dos outros. Marta e Hector o encararam, mas antes que pudessem reagir, um novo som emergiu da escuridão. Não era mais o sussurro indistinto das vozes, mas um som profundo, gutural, que parecia vir do próprio coração da pirâmide. Uma vibração atravessou o chão de pedra, e eles sentiram a parede ao lado começar a se mover. Não de maneira natural, mas como se uma força invisível estivesse rearranjando as próprias fundações do local. O labirinto, vivo em sua essência, reconfigurava-se, fechando-os mais profundamente em seu interior, selando todas as rotas de fuga. O labirinto está mudando, Hector gritou, apavorado, ao ver uma parede de pedra se fechar atrás deles. Está nos prendendo, Marta sussurrou, o medo tomando conta de cada fibra de seu ser. Não quer que a gente saia. Nesse instante, a lanterna de Marta piscou, e por uma fração de segundo, o feixe de luz revelou uma figura colossal ao longe. Algo que se movia nas sombras, devorando a pouca luz que ousava tocar sua forma. Não era apenas uma criatura, era uma manifestação da própria escuridão.
gigantesca, com braços que pareciam tentáculos retorcidos e uma face sem forma definida, pulsava com uma energia primitiva e maléfica. Marta soltou um grito agudo, apontando freneticamente na direção da criatura. Ali está! Todos se viraram, mas a figura já havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Ou talvez pior, estivesse se movendo entre os corredores sem ser vista, espreitando seus passos. Temos que continuar andando, Ortega ordenou, sua voz com um tom de desespero controlado. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Eles avançaram às pressas, tentando seguir as passagens que ainda estavam abertas, mas cada corredor parecia levá-los a becos sem saída, voltando sempre ao mesmo ponto central. Era como se o próprio labirinto estivesse brincando com eles, torcendo suas mentes e destruindo qualquer esperança de escape. Estamos andando em círculos. Hector gritou, frustrado, dando um soco na parede de pedra. Isso não faz sentido. Ortega, mesmo no caos, tentava manter a racionalidade. Este lugar é mais antigo do que imaginamos. Está além da nossa compreensão. Ele olhou para o corpo caído e uma teoria grotesca surgiu em sua mente. Este homem pode ser de outro tempo. Antes que pudessem discutir a hipótese, um som metálico reverberou pelas paredes. Era como o som de correntes sendo arrastadas, um eco de aprisionamento que preenchia o ar com uma sensação de clausura definitiva. O som não estava apenas no ambiente, estava em suas mentes, ressoando como um martelo no crânio. Eles estão aqui, Marta disse, com os olhos arregalados, os deuses aprisionados. De repente a temperatura caiu bruscamente, e o ar ao redor deles pareceu congelar. A luz de suas lanternas começou a vacilar, mergulhando-os em uma penumbra opressiva. E então, sem qualquer aviso, uma figura surgiu do nada. Uma forma alta, retorcida e coberta por uma armadura antiga, como se fosse um guerreiro de eras passadas. Seu rosto era uma máscara de ódio e loucura, com olhos que pareciam brilhar com uma luz própria. As correntes penduradas em seu corpo arrastavam-se pelo chão, ecoando pelos corredores como um lamento fúnebre. O grupo congelou de terror. Nenhum deles conseguia se mover. A entidade caminhava lentamente em sua direção, como se saboreasse o medo que emanava deles. A presença dela era esmagadora, preenchendo o ar com um peso palpável, como se estivesse arrastando o próprio tecido da realidade para baixo, para as profundezas. Corram! Ortega gritou. Mas seus pés pareciam colados ao chão. E então, como uma visão que não pertencia a este mundo, a figura desapareceu, deixando apenas o eco de suas correntes no ar. O grupo abalado soube, sem que ninguém precisasse dizer, naquele vazio esmagador, onde o tempo e o espaço não obedeciam às regras do mundo mortal, as sombras falavam com uma língua antiga, sussurrando segredos que nenhum ser humano deveria jamais ouvir. A sensação de ser observado era sufocante. Cada passo que davam pelo labirinto ressoava, não apenas nas paredes de pedra ao redor, mas também em seus ossos, como se o som estivesse reverberando dentro de seus corpos. Era um espaço onde o ar parecia pesar mais do que o normal, denso com o hálito de eras incontáveis. Ortega, Marta e Hector continuavam avançando, seus movimentos erráticos, tentando desesperadamente escapar da entidade que tinham acabado de ver. Mas no fundo, todos sabiam que algo pior estava à espreita. A presença do guerreiro, a figura encadeada, fora apenas um prenúncio do que estava por vir. O verdadeiro horror ainda se mantinha nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Enquanto avançavam, uma nova sensação tomou conta de seus corpos. Um frio invernal, que não vinha do ambiente físico, mas da própria essência do lugar. Marta, que estava na frente, parou abruptamente. Vocês ouviram isso? Sua voz era um sussurro, tremendo de terror. Ortega e Hector pararam, o silêncio pesando ainda mais ao redor deles. Ouvir o quê? Ortega perguntou, embora sua própria mente já soubesse a resposta. Ouvira também, mas temia confirmá-lo. Então veio o som, ou melhor, os sons, sussurros, baixos quase inaudíveis como uma conversa que ocorria em um outro plano de existência. Eles vinham das paredes, ou talvez do chão, ou até mesmo do teto. O pior era que as palavras pareciam arranhar a mente de quem as ouvia, como unhas afiadas em uma lousa invisível. Marta pressionou as mãos contra os ouvidos, tentando bloquear os ruídos. Parecem vozes. Elas estão falando conosco. Hector deu um passo para trás, olhando ao redor freneticamente. Não tem ninguém aqui. Ele gritou, sua voz carregada de pânico. Isso é a pirâmide. Ela está viva. Ortega não disse nada. Ele sabia, mesmo sem querer admitir, que Hector estava certo.
A pirâmide não era apenas uma estrutura física. Ela tinha uma presença, uma consciência própria. Não é apenas uma prisão para os deuses antigos, era uma manifestação da própria vontade deles. Os deuses que haviam sido trancados ali por milênios estavam começando a se manifestar, e as vozes eram o primeiro sinal. Temos que continuar, Ortega disse finalmente, com a voz apertada. Se pararmos agora, seremos engolidos por essas coisas. Os três seguiram em frente, mas os sussurros não pararam. Pelo contrário, eles aumentavam em intensidade, suas palavras crescendo cada vez mais claras. Palavras que não faziam sentido em uma língua desconhecida, mas que mexiam com as emoções de quem as ouvia. O medo, a paranoia, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. É isso que eles querem, Ortega pensou. Nos enlouquecer. Fazer com que sucumbamos ao desespero. De repente, o caminho à frente começou a se transformar. As paredes de pedra, que até então eram inertes, começaram a se contorcer, como se fossem feitas de carne e osso. As pedras mudavam de posição, rearranjando-se, criando novos corredores e fechando os antigos. O labirinto, como uma criatura viva, estava mudando de forma. Ortega podia sentir o pânico crescendo dentro de si, mas se forçou a manter a calma. Sigam-me, disse ele, com um pouco mais de certeza na voz do que realmente sentia. Eles se dirigiram para o que parecia ser a única abertura restante. Um túnel estreito que serpenteava em direção ao coração da pirâmide. As vozes agora estavam mais altas, mais insistentes, como se as próprias paredes estivessem berrando. E então, sem aviso, o chão abaixo deles tremeu violentamente, e uma rachadura se abriu no meio do caminho. Corram! Ortega gritou. Mas antes que pudesse reagir, Marta perdeu o equilíbrio e caiu na abertura. Seu grito de horror ecoou pelo túnel, enquanto desaparecia nas profundezas. Ortega e Hector congelaram, incapazes de reagir por um momento, o terror tomando conta deles. Marta! Hector berrou, mas era tarde demais. O poço que se abriu sob ela era profundo e infinito, engolindo sua presença como se jamais tivesse existido. Antes que pudessem absorver a perda, o som que ouviam antes se intensificou. Mas agora não eram mais apenas sussurros distantes. Eram gritos. Gritos de dor, de sofrimento, de almas presas em tormento eterno. Gritos que não pertenciam ao mundo dos vivos. Precisamos sair daqui, Hector disse, sua voz tremendo. Isso não é apenas uma pirâmide. Estamos caminhando direto para a boca do inferno. Ortega olhou para ele, sem palavras. Ele sabia que Hector estava certo. Mas também sabia que não havia para onde fugir. O labirinto os tinha nas garras, e qualquer tentativa de escape só os levava mais para dentro de seus horrores. Eles seguiram em frente, sem outra opção, enquanto o labirinto ao redor deles pulsava com vida própria. A estrutura em si parecia estar ficando mais opressiva, como se estivesse se fechando ao redor deles. O ar ficava mais denso, quase impossível de respirar, e as vozes agora berravam em seus ouvidos, palavras que eles não entendiam, mas que instigavam um terror profundo. E então, no final de um corredor apertado, eles viram algo que fez seus corações pararem. Uma enorme porta de pedra, coberta de símbolos astecas que brilhavam com uma luz doentia, como se fossem feitas de pura energia maligna. A porta era antiga, mais antiga que o próprio labirinto, e algo atrás dela pulsava com uma fome ancestral. Não podemos abrir isso, Hector disse, seu rosto pálido como cera. Seja lá o que está aí dentro, não podemos libertá-lo. Ortega, no entanto, sabia que eles não tinham escolha. O labirinto os trouxera até ali por um motivo. Eles eram as oferendas, os sacrifícios que abririam a porta. Não havia como escapar. A única saída era abrir o portal e encarar o que quer que estivesse além. Há lugares no mundo que não são feitos para os olhos humanos. Lugares onde o próprio conceito de tempo é uma piada macabra, e a realidade que conhecemos é apenas uma fina película cobrindo algo muito mais vasto e terrível. Era aqui que Ortega e Hector estavam agora, nas garras da própria loucura que os antigos deuses haviam deixado como legado. O silêncio após a queda de Marta era ensurdecedor. O labirinto, por um breve momento, cessou seus sussurros, como se aguardasse, segurando a respiração, pelo desenrolar final. Ortega e Hector, paralisados de terror diante da gigantesca porta de pedra que se erguia à sua frente, sabiam, no fundo de suas almas, que haviam chegado ao coração da pirâmide. Não há outra saída, Hector, Ortega murmurou, seu olhar fixo nos símbolos astecas que brilhavam fracamente na superfície da porta.
Cada símbolo parecia vivo, pulsando como um batimento cardíaco sombrio. Nós não viemos aqui para fugir. Este lugar nos escolheu. Hector, tremendo, deu um passo para trás. Isso é loucura. Não podemos abrir essa porta. Você sabe o que vai acontecer se o fizermos. Ele tentou manter a voz firme, mas a urgência e o medo o traíam. Esses deuses, eles não podem ser libertos. São monstros. Monstros ou deuses, não faz diferença. Ortega não desviava o olhar. Ele sentia algo dentro de si se quebrando, um cordão invisível que o prendia à sanidade. Eles já estão despertando. Ou abrimos a porta, ou seremos devorados por este labirinto. Marta já foi. As últimas palavras pairaram no ar como uma sentença de morte, e Hector sentiu seu corpo enfraquecer. Ele sabia que Ortega estava certo. Não havia escolha. A própria pirâmide estava viva, esperando o momento certo para engolir tudo e todos que ousassem desafiar suas leis. Com mãos trêmulas, Hector se aproximou de Ortega, ambos agora diante da porta imponente. Com um último olhar para seu companheiro, Ortega começou a traçar os símbolos no portal com os dedos. Cada símbolo queimava sua pele, mas ele continuava. As linhas brilhavam mais intensamente à medida que ele desenhava, e uma vibração baixa começou a ecoar através do chão sob seus pés. O som era profundo, como o canto de uma baleia presa nas profundezas abissais do oceano. Mas havia algo mais nele. Algo que fazia o estômago de Hector se revirar de terror. Esse som não era deste mundo. De repente, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma escuridão que parecia não ter fim. A vibração aumentou, e agora havia vozes. Não mais sussurros, mas gritos distorcidos, gargalhadas macabras e cânticos que nenhum ser humano jamais deveria ouvir. Era o coro de algo que despertava de um sono milenar. Algo que ansiava por devorar a luz. A escuridão além da porta não era apenas uma ausência de luz. Ela parecia ter substância própria, como uma massa pulsante e viva. Ortega, como que atraído por uma força invisível, deu um passo à frente. Eles estão aqui, ele sussurrou, seus olhos vidrados. Eles sempre estiveram aqui. Hector tentou puxá-lo para trás, mas sentiu algo frio e úmido envolver seu braço. Não era a mão de Ortega, era algo vindo da escuridão, algo que o segurava com uma força impiedosa. Ele gritou, lutando para se soltar, mas era como tentar escapar de uma cobra gigante que já tinha suas presas em sua carne. A sombra pulsante começou a se expandir lentamente para fora da porta, invadindo o labirinto como uma maré negra. Hector viu formas se movendo dentro dela, silhuetas grotescas e impossíveis, tentáculos finos e alongados, figuras com formas que desafiavam a lógica da anatomia humana, e olhos, muitos olhos observando-o com fome. Ortega. Não. Hector gritou. Mas era tarde demais. Seu companheiro já havia sido engolido pela massa escura, seu corpo distorcido em formas terríveis enquanto ele soltava um último grito abafado. O terror encheu o peito de Hector enquanto ele tentava correr, mas o labirinto agora estava se fechando. As paredes estavam vivas, pulsando, e começaram a se mover em direção a ele. A escuridão o seguia, engolindo tudo em seu caminho, e ele sabia, no fundo de sua mente, que não havia mais escapatória. Mas de repente algo mudou. A vibração parou. A escuridão hesitou, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Hector tropeçou e caiu de joelhos, ofegante, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A porta, agora totalmente aberta, revelava um brilho no fundo da escuridão. Um brilho que pulsava como o coração de uma estrela morta. E então ele viu. Os deuses. Não eram como ele esperava. Eles não tinham forma definida, mas Hector podia sentir sua presença esmagadora, muito além da compreensão humana. Eram entidades antigas, vastas e impiedosas, tão grandes quanto o próprio tempo. Eles não tinham rosto, mas ele sabia que estavam observando. Um deles, ou pelo menos o que ele acreditava ser um deles, começou a se mover em direção à porta. Cada passo ou movimento sacudia o labirinto, como se a própria terra estivesse se rendendo à sua vontade. Hector sabia que era o fim. O labirinto fora apenas uma prisão temporária, um lugar para conter essas entidades por um tempo limitado. Agora o tempo havia acabado. Ele se levantou com as pernas trêmulas e encarou a porta aberta. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que não havia mais caminho de volta. Ou ele enfrentava o horror absoluto, ou se entregava à escuridão. A massa sombria avançou em sua direção, mas antes de ser consumido, Hector viu por um breve segundo o verdadeiro rosto da pirâmide. Não era apenas uma estrutura, mas um ser vivo. Uma máquina cósmica construída não para adorar, mas para conter.
E agora esse ser estava despertando para devorar o mundo. Hector soltou um grito, e então, o silêncio tomou conta.